No vídeo anterior, falamos sobre crenças, sobre histórias que repetimos tantas vezes que acabam parecendo verdade. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta ainda mais profunda. Quantas das suas crenças você realmente escolheu? E quantas você simplesmente herdou? Jesus fez uma pergunta que sempre me chamou a atenção. Primeiro perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam. Alguns diziam Elias, outros João Batista, outros um profeta. Mas então Jesus fez uma pergunta muito mais profunda. E vós? Quem dizeis que eu sou? Talvez porque exista uma enorme diferença entre repetir aquilo que ouvimos e enxergar por nós mesmos. Talvez toda transformação comece exatamente aí, quando deixamos de viver de respostas herdadas e começamos a investigar por conta própria, porque muitas das crenças que carregamos nunca foram examinadas, apenas foram herdadas. Herdamos ideias sobre Deus, sobre amor, sobre sucesso, sobre fracasso, sobre quem somos, e passamos anos vivendo dentro dessas histórias sem nunca perguntar: isso é verdade? Ou apenas repetição? Existe uma pergunta que sempre me intrigou. Se Deus é amor, por que tantas pessoas se relacionam com Deus através do medo? Medo de errar, medo da punição, medo de decepcionar Deus, medo de não serem aceitas. Mas então encontramos uma passagem curiosa em 1 João 4:18. No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Pare por um instante. Se o amor lança fora o medo, o que acontece quando nossa espiritualidade é construída principalmente sobre o medo? Será que obedecemos porque amamos? Ou obedecemos porque temos medo? Porque essas duas coisas não são iguais. Ao longo dos séculos, muitas tradições religiosas ensinaram práticas e costumes importantes. Mas isso nos leva a uma pergunta: o que realmente transforma uma pessoa? É seguir regras? Ou é a transformação do coração? Quando observamos os evangelhos, percebemos algo interessante. Jesus parecia se preocupar menos com aparências externas e mais com aquilo que acontecia dentro da pessoa. Talvez por isso ele tenha dito: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque uma crença nunca questionada pode se tornar uma prisão invisível. Jesus também dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez ele não estivesse falando apenas de escutar palavras. Talvez estivesse falando da capacidade de perceber, de enxergar além da tradição, além da repetição, além da letra. Porque ter fé não significa parar de questionar. Talvez a verdadeira fé exija coragem para investigar, coragem para olhar, coragem para enxergar, coragem para abandonar aquilo que é falso, para encontrar aquilo que é verdadeiro. Então eu quero deixar uma pergunta: quantas das suas certezas realmente nasceram da sua própria experiência? E quantas nasceram apenas porque alguém disse que eram verdade? E se algumas das crenças que você chama de fé forem apenas ideias que nunca foram questionadas? No próximo vídeo vamos explorar algo ainda mais profundo. Se tantas das nossas crenças foram herdadas, quem sobra quando elas começam a cair? Quem você seria sem as máscaras? E quem você seria sem elas?